Olá! Hoje estudaremos sobre o endereçamento IP. O endereço IP é uma sequência de 32 bits de uns e zeros. Para facilitar a utilização do endereçamento IP, geralmente ele é escrito como 4 números decimais separados por pontos. Por exemplo, o endereço IP de um computador é 192.168.1.2. Outro computador pode ter o endereço 128.10.2.1. Essa maneira de escrever o endereço é chamada de formato decimal com pontos. Nessa notação, cada endereço IP é escrito em 4 partes separadas por pontos. Cada parte do endereço é denominada octeto, já que é formada de 8 dígitos binários. Por exemplo, na tabela a seguir, temos o endereço 192.168.1.8 e seu correspondente em binário. A notação decimal separada por pontos é o método mais fácil de entender do que o método que utiliza dígitos binários 1 e 0. Tanto os números binários quanto os decimais representam os mesmos valores, mas é mais fácil de entender a notação decimal separada por pontos. É fácil ver a relação entre os números 192.168.1.8 e 192.168.1.9, enquanto não é tão fácil reconhecer a relação entre estes mesmos dois números quando escritos em notação binária, conforme a tabela a seguir. Observando os números binários, é quase impossível perceber que são números consecutivos. Vejamos agora sobre a conversão de decimal para binário. Há várias maneiras de se resolver um problema. Também existem várias maneiras de se converter números decimais em números binários e vice-versa. Aqui apresentamos um método, embora não seja o único, mas você pode achar outro método mais fácil. É uma questão de preferência pessoal. O que nos interessa aqui no momento é converter os números IPs de decimal para binário e de binário para decimal. Vamos nos preocupar com números binários de 8 bits e seu correspondente em decimal. Vamos usar como exemplo o endereço IP 192.168.1.8 para encontrar seu correspondente em binário. Vamos desenhar a seguinte estrutura para os 4 octetos do número IP. Essa estrutura representa um octeto com as distribuições dos pesos de cada posição, pois assim como o sistema de numeração decimal, o sistema binário é posicional, ou seja, os símbolos zeros e uns têm significados diferentes de acordo com a posição que se encontram distribuídos. No primeiro octeto, temos o número 192. Quais números da estrutura devem ser somados para que se tenha o resultado o número 192? São os números 128 e 64. Logo, 192 ou 192 é igual a 128 mais 64, certo? Então, coloque o símbolo 1 sobre os números 128 e 64. E sobre os demais números, coloque 0. Pronto! Convertemos o número 192 em decimal para o seu correspondente em binário. Devemos fazer o mesmo para os demais octetos. No segundo octeto, temos o número 168, 168. Quais números da estrutura devem ser somados para que se tenha como resultado o número 168? São os números 128, 32 e 8. Logo, 168 é igual a 128 mais 32 mais 8, certo? Então, coloque o símbolo 1 sobre os números 128, 32 e 8. E sobre os demais números, coloque 0. Pronto! Convertemos o número 168 em decimal para o seu correspondente em binário. O terceiro octeto, temos o número 1. Ora, quais números da estrutura devem ser somados para que se tenha o resultado do número 1? É o número 1, unicamente, certo? Então, coloque o símbolo 1 sobre o número 1 e coloque os demais números, coloque 0. Pronto! Convertemos o número 1 em decimal para o seu correspondente em binário. No quarto octeto, temos agora o número 8. Quais números da estrutura devem ser somados para que se tenha como resultado o número 8? É o número 8 unicamente, certo? Então, coloque o símbolo 1 sobre o número 8 e sobre os demais números coloque 0. Pronto!
convertemos o número 8 em decimal para o seu correspondente em binário. Ao final, agora, temos o número IP totalmente convertido, conforme a tabela mostra. Este processo de conversão também é válido para a máscara de rede, conforme veremos. Agora vejamos o endereçamento IP na versão 4 e a máscara de rede. Um roteador encaminha pacotes da rede de origem para a rede de destino usando o protocolo IP. Os pacotes devem incluir um identificador tanto para a rede de origem quanto para a rede de destino. Usando o endereçamento IP na rede de destino, um roteador pode entregar um pacote para a rede correta. Quando o pacote chega ao roteador conectado à rede de destino, este roteador usa o endereçamento IP para localizar o computador específico conectado a essa rede. Esse sistema funciona de maneira muito parecida com o sistema dos Correios. Quando uma correspondência é roteada, primeiro ela deve chegar à agência dos Correios na cidade de destino, usando-se o CEP. Em seguida, essa agência deve localizar o destino final nessa cidade, usando-se o nome da rua. É um processo em duas etapas. Da mesma maneira, todo endereço IP tem duas partes. Uma parte identifica a rede a qual o host está conectado. A outra parte identifica o host específico na rede, como, por exemplo, os notebooks, os tablets, impressoras, etc. Esse tipo de endereço é chamado de endereço hierárquico, porque possui diferentes níveis. O endereço IP combina esses dois identificadores em um único número. Esse número pode ser exclusivo, já que endereços duplicados tornariam o roteamento impossível. A primeira parte identifica o endereço da rede do sistema. A segunda parte, chamada a parte do host, identifica qual é a máquina específica na rede. Os endereços IP são divididos em classes, para definir redes pequenas, médias e grandes. Os endereços de classe A são atribuídos a redes maiores. Os endereços de classe B são usados em redes de médio porte. E os de classe C são as redes pequenas. Vamos analisar um endereço de classe C. Das classes de endereços originais, o espaço de endereço de classe C é o mais utilizado. Esse espaço de endereços tinha como objetivo suportar redes pequenas, com no máximo 254 hosts. O endereço de classe C começa sempre com o binário 110. Assim, o menor número pode ser representado é 192 em decimal e o maior número que pode ser representado em decimal é o 223. Se um endereço contém um número entre 192 e 223 no primeiro octeto, é, com certeza, um endereço de classe C. Como todo número IP possui parte de rede e outra parte de host, nos endereços de classe C temos que os 3 primeiros octetos são para identificar as redes e o quarto octeto irá identificar um dispositivo dentro da rede. Vejamos a figura. Alguns endereços de host são reservados e não podem ser atribuídos a dispositivos em uma rede. Esses endereços de hosts reservados incluem o seguinte: endereço de rede, usado para identificar a própria rede. Como característica, todo endereço de rede possui a parte reservada aos hosts preenchida com zeros binários. O outro é o endereço de broadcast, usado para realizar broadcast de pacotes para todos os dispositivos em uma rede. Como característica, todo endereço de rede possui a parte reservada aos hosts preenchida com uns binários. Vamos analisar o endereço de rede IP 200.209.46.0, com a máscara de rede padrão 255.255.255.0. Conceitualmente, os endereços IP, na versão 4 de classe C, sempre terão os 3 primeiros octetos reservados para a rede e o quarto octeto reservado para o preenchimento dos hosts na rede. Sabemos que o endereço da rede terá a parte de host toda preenchida com zeros binários. Então, o endereço da rede será 200.209.46.0. Observe os bits do quarto octeto todos zerados, resultando no número decimal 0. O endereço de broadcast da rede 200.209.46.0 terá todos os bits do quarto octeto preenchido com uns binários, o que resulta no número decimal 255. Então, o endereço de broadcast será 200.209.46.255.
Tirando o endereço da rede 200.209.46.0 e o endereço de broadcast 200.209.46.255, que são reservados e não podem ser utilizados para endereçar equipamentos, todos os outros podem ser utilizados por microcomputadores, tablets, impressoras, servidores, roteadores, etc. O primeiro endereço utilizável será o 200.209.46.1 e o último endereço utilizável será 200.209.46.254. No contexto da máscara de rede, a máscara de rede é composta de 32 bits, tal qual o endereço IP indica quais bits pertencem à rede. Na porção do endereço IP que pertence à rede, a máscara de rede será sempre preenchida e sinalizada com os uns binários. Os demais bits serão preenchidos com zeros binários. Observe o endereço IP 200.209.46.0. Sendo endereço de classe C, os 3 primeiros octetos identificam a rede. Logo, a máscara de rede terá o valor 255.255.255.0. Ou seja, os 3 primeiros octetos da máscara de rede, todos preenchidos com uns binários. Ou, fazendo a conversão para o decimal, teremos cada octeto no número decimal 255. E o quarto octeto, todo preenchido com zeros binários, o que resultará no endereço decimal 0. Com isso, encerramos o nosso assunto. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre a criação de subredes IP versão 4. A criação de subredes é que possibilitou que o endereço IP versão 4 pudesse subsistir até os nossos dias atuais.